Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindas e bem-vindos. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para divulgar os estudos das escolas iniciáticas do passado. Esse canal ele tem a pretensão de divulgar esses conceitos das civilizações antigas, fazendo um paralelo, um cruzamento com as ideias hebraicas, cristãs e espíritas, para que a gente possa desenvolver ainda mais os conhecimentos e também ter a ciência que esses conhecimentos eles são milenares e eles vêm ao longo do tempo dialogar com cada um de nós, com os nossos corações, para que nós nos tornemos pessoas cada vez melhores. Iniciamos esse trabalho, esse projeto em 2022, quando estudamos o Egito Antigo e começamos vendo os conceitos ou os princípios herméticos de Hermes Trismegisto. Todos esses estudos estão aqui nas playlists do canal. É só navegar, se você está chegando pela primeira vez, não conhece, veja lá, tem muitos conceitos interessantes que servem de aplicação prática no nosso dia a dia. Esse é um dos nossos propósitos. Então vamos lá, já dividir aqui esse ano de 25, estamos estudando a Grécia Antiga, já estudamos o grande sábio da antiguidade, da pré-socrático, né, da Grécia Antiga, que é Pitágoras. Pitágoras, esse grande sábio, esse mesmo, né, o Pitágoras, do Teorema de Pitágoras da matemática, ele é um grande sábio, e aqui na playlist temos os estudos dos versos dourados de Pitágoras, aonde já falamos sobre esse autoconhecimento, né, desse grande personagem aí da Grécia Antiga, que trouxe muita inovação para a sua época, antes de Jesus, quer dizer, nós estamos falando de pelo menos 2.500 anos atrás, ele já trouxe muita inovação em muitas coisas que a gente utiliza até hoje. Então, acompanha esses ensinamentos para a gente usar no nosso dia a dia. E nesse segundo semestre estamos estudando Sócrates, seus diálogos, do livro trazido por Platão, chamado A República. Então, vamos aqui já dividir os nossos estudos com todos, compartilhar aqui a tela. Projetos de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, Grécia Antiga. Os nossos objetivos são estudar os conceitos iniciáticos em grupo, estamos fazendo isso sempre quinzenalmente, nos domingos, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Essa aqui foi a agenda que tivemos no primeiro semestre dos estudos sobre os versos dourados de Pitágoras. Já citamos, né, que temos os vídeos aqui desses estudos, e agora, no segundo semestre, estamos estudando a República de Platão, e já estudamos o livro um, 2 e 3. Temos os vídeos aqui na nossa playlist desse estudo, e o objeto do estudo desse vídeo é o livro 4, que estudamos em grupo no dia 14/9, e hoje esse vídeo vem aqui compartilhar os estudos com todos aqueles que queiram acompanhar esses estudos aqui pelo canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. A República de Platão é o que nós estamos estudando, esse livro, e para dar introdução aqui às nossas reflexões sobre esse livro 4, trazemos aqui um pensamento, né, uma reflexão do próprio Sócrates, que disse: se todos os nossos infortúnios fossem colocados juntos e posteriormente repartidos em partes iguais por cada um de nós, ficaríamos muito felizes se pudéssemos ter apenas de novo só os nossos. Então, aqui já vem muita reflexão sobre, né, essa ideia de, às vezes, nós acharmos que estarmos sobrecarregados, da gente não conseguir
seguir adiante com as nossas dificuldades, os obstáculos da vida. E o pensamento de Sócrates, milenar, vem falar que se a gente fosse olhar, né, a dificuldade de outras pessoas e fosse compartilhar com a nossa, a gente ia falar, opa, deixa eu só com a minha mesmo, que é melhor eu andar com a minha dificuldade, que é essa que eu consigo carregar. Muito bem. Então, o livro 4, aqui nós temos os personagens Sócrates, Adimanto e Glauco, né? Ele vai fazer um mergulho profundo na harmonia entre a cidade e a alma, revelando uma arquitetura espiritual que transcende o plano físico. Lembrando sempre que nós estamos olhando os ensinamentos, né, dos diálogos de Sócrates com Adimante, com Glauco, de uma ótica espiritual, tentando trazer um paralelo espiritual nessa construção da ideia da justiça. E para isso, né, já vemos falando nos outros livros, nos outros episódios aqui dos nossos estudos, Sócrates e os seus discípulos estão construindo uma cidade ideal, né, no seu imaginário, e através dessa construção, para poder chegar no conceito de justiça. Então, Sócrates, Platão propõe que a verdadeira justiça não é apenas uma convenção social, mas uma expressão de ordem cósmica refletindo na nossa alma humana. E para dar uma didática um pouco melhor, que tentar trazer uma didática melhor, nos esforçamos em extrair dos diálogos alguns tópicos e, dentro desses tópicos, fazer as nossas reflexões. Nos outros livros, né, anteriormente, livro 1, livro 2, livro 3, nós conseguimos separar em 10 tópicos, e nesse nós separamos em 8 tópicos. E o primeiro é a sabedoria como vocação espiritual. Então, da onde que a gente extraiu, né, esse tópico para a gente poder refletir sobre uma frase de Sócrates que diz: pois chamamos sabedoria o que faz com que a cidade seja governada com conhecimento e as pessoas vivam, perdão, sob leis justas. Então, daqui que a gente extraiu essa ideia de sabedoria como vocação espiritual. Então, a expressão seja governada com conhecimento vai apontando para que nós busquemos uma consciência clara sobre o próprio caminho que a gente está trilhando. Olhando numa ótica espiritual, né, transcendental, a sabedoria não é um acúmulo de informações. Isso é muito importante para que a gente tenha, né, a ciência, porque muitas vezes nós achamos que uma pessoa sábia é aquela que detém muito conhecimento. Na realidade, a sabedoria ela não está atrelada somente ao conhecimento. E é isso que nós estamos trazendo aqui, né? Não é um acúmulo de informações de conhecimento, mas é a capacidade de reagir, né? A capacidade de reger a vida íntima, guiando ou guiado pelo discernimento. Quer dizer, a sabedoria ela vai além do conhecimento, é uma capacidade que a gente tem o autocontrole, né? Que nos guia. Conhecer quem somos é o princípio que anima a nossa jornada. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Aqui a gente vê que todas as tradições das civilizações antigas vai falar sobre esse autoconhecimento, nós nos descobrimos, nos conhecermos. E isso é uma tônica aqui também, atualmente, para aqueles que estão seguindo o canal, que fizeram escolas de aprendiz do Evangelho, que trabalha muito sobre essa ideia do autoconhecimento. O segundo tópico é a coragem como força do espírito. Sócrates vai dizer no seu diálogo: coragem é a preservação na alma das crenças verdadeiras referente ao que deve ser temido ou enfrentado. Então, essa é uma frase dos diálogos de Glauco com Sócrates, Sócrates com Glauco e Adimanto, que é extraído lá desses diálogos para dar esse tópico aqui da coragem ser como uma força espiritual.
Então, as crenças verdadeiras, que aqui ele vai falar, né, lá na frase, né, que a gente tem que preservar na alma as crenças verdadeiras, ela significa enraizar o espírito em valores eternos. Quer dizer, colocar aquilo dentro de nós que vai perdurar dentro de nós. A coragem espiritual é suportar as provações, mantendo viva a confiança naquilo que transcende o imediato. É a energia do timos aliado ao propósito maior, capaz de resistir ao caos interior. Então, olha que interessante, que nós possamos aqui buscar essa crença verdadeira em nós, para suportar, né, a, aquelas nossas paixões, os nossos desejos, então a gente conseguir freá-los, né? Controlá-los, não é extirpá-los, mas é ter o controle dentro de nós, para que isso nos fortaleça na nossa caminhada e nos nossos valores espirituais. O terceiro tópico dos diálogos é a temperança como acordo interior. Então, temperança é, né, quando a gente consegue reagir de alguma forma de maneira mais serena, né? Não ficamos tão alegres na alegria e não ficamos tão tristes na tristeza, né? Temos um equilíbrio, uma temperança. Então, Sócrates vai dizer: temperança é o acordo mútuo entre as partes da alma de modo que a razão governe os apetites e todos obedeçam. Olha só. Então, os nossos apetites, que a gente pode chamar aqui de desejos, de paixões, de querer fazer as coisas, ter as coisas, e aí a temperança é aquele acordo que a gente faz com a nossa própria alma para controlar, né, com a razão, esses nossos apetites, esses nossos desejos. Então, o destaque, a razão governa os apetites, revela a arte de ouvir o coração sem se escravizar aos desejos, sob a ótica da espiritualização. Temperança é uma dança interna, onde cada centro emocional, instintivo e racional reconhece a liderança da centelha divina que habita em nós. Isso é muito legal, né? É muito bonito. Então, olha só, quando eu consigo chegar no estado de temperança, aquela centelha divina, o germe divino, né, que nós somos criados por Deus, então nós temos essa hereditariedade divina, né, o Deus nosso Pai, como Jesus nos ensinou, e ali, aqui dentro, tem esse DNA de Deus dentro de nós. E quando eu tenho a temperança, eu consigo equilibrar através, né, da simbólica que dança, né, que vai fazer aquele movimento que harmoniza a emoção, instinto e razão, para que a centelha divina lidere esse tríplice aspecto da nossa alma: emoção, instinto e razão. Então, que nós possamos também refletir sempre sobre isso, que, né, o nosso racional, a nossa razão, o nosso instinto e a nossa emoção, ela tem que ser dirigida pelos atributos de Deus que existem em nós. No tópico 4, que nós separamos aqui como justiça, como autogoverno espiritual, Sócrates diz nos seus diálogos: justiça é fazer cada um aquilo que lhe é próprio sem invadir o trabalho do outro. Então, lembrando lá que na discussão eles estão formando uma cidade, né, imaginária na mente, na criação mental,
que seja a mais justa possível, e eles chegam num determinado ponto que eles concordam, tem uma concordância que cada um vai fazer aquilo que lhe é próprio, quer dizer, que é o seu talento, se nós formos usar os termos bíblicos, aquilo que você tem facilidade de fazer, né? Aquele seu talento, aquilo que está dentro de você, a sua essência. E se a gente fosse apoiar nas tradições do Bhagavad Gita, né? Hinduísta, védica, nós vamos falar que é o seu Dharma. Você vai fazer aquilo que é o seu Dharma, que você veio para ver, o seu propósito de vida, aquilo que ele é próprio, o seu propósito, aquilo que você veio para fazer, que você faz com muita facilidade, que você não gasta energia. Então, a gente vê que a justiça está atrelado a isso, é eu fazer o que é meu, né, o que está dentro de mim, que é o meu propósito, sem invadir, né, a liberdade do outro, né, o trabalho do outro, sem eu faço, mas sem invadir também o que o outro vai fazer, né, o trabalho do outro, a liberdade do outro. Fazer aquilo que é próprio remete à vocação única de cada alma. Quer dizer que a gente tem alguma vocação, um talento, né? Lembrando lá da parábola de Jesus, a gente tem aquilo que a gente faz com facilidade, que é muito natural. Eu não preciso nem gastar tanta energia para fazer, por quê? Porque já é próprio de mim mesmo, já é o meu propósito. Espiritualmente, a justiça brota quando vivemos nossa missão interior, respeitando o espaço do outro. Essa retidão de propósito gera a liberdade e um equilíbrio coletivo. Então, toda vez que eu faço, né, o meu Dharma aqui, a palavra é bem fácil de fazer. E quem acompanhou os nossos estudos da Índia antiga, em 2023, viu que lá nós estudamos um conceito chamado Dharma, né? Está aqui nas nossas playlists, para quem quiser acompanhar. E esse Dharma é aquilo que é o meu propósito, aquilo que eu vim fazer. E a gente vê aqui também que tem uma similaridade muito intrínseca com os conceitos de Sócrates falando sobre isso. Então vamos agora lá para o tópico 5, que diz tripartição da alma e suas funções. Então, esse tópico é as três partes que a alma tem e cada um nas suas funções. Então, Sócrates diz o seguinte nos seus diálogos: vimos que a alma é dividida em três partes: a racional, a irascível e a apetitiva, cada qual com sua tarefa. Esse extraído desses diálogos lá do livro 4. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o que é reconhecer essas três partes da alma, né? Essas três instâncias internas. Revela para nós o mapa da transformação espiritual. Então, quando eu reconheço essas três partes, racional, irascível e apetitiva, que a gente pode colocar lá como razão, emoção e o desejo, as paixões, aí a gente começa a ter uma ideia, né? Uma rota, né? Um destino, a gente consegue traçar um destino quando eu quero, se eu quero, né, fazer a minha transformação espiritual. A parte racional alinha-se com o Atma, lembrando que esse conceito Atma vem dos termos hinduístas, né? Ela está no Bhagavad Gita, ela está lá nos termos védicos, né? O Atma, o eu superior, né? O timos, que já é uma palavra de origem grega, antiga, atua como guardião do caminho e o apetite representa as nossas provas a serem transmutadas em serviço e entrega. Então, aqui, essas três partes, né, que a gente vê o eu superior, né, como sendo a razão. Então, quando eu uso a razão, eu estou usando o meu
meu ser, meu eu superior. Esse timos vai me auxiliar como aquele que me conduz, me guiando, me guardando pelo caminho, e o apetite, a representação das provas, né, que são os nossos desejos aí a serem transmutadas e serem transformadas em outros tipos de energias. E é bem interessante quando a gente começa a perceber essa nossa diferença, né, que quando eu penso racionalmente, que eu me ligo com as coisas que transcendem, quando eu busco algo, né, tento sentir algo também que transcende os aspectos da nossa vida comum, a gente vai percebendo claramente, né, a distinção entre esse eu superior e esse meu apetite, que nem estamos falando aqui, esses meus desejos, desejos mais mundanos. E aí eu preciso desse timos para poder me resguardar dos desejos e que eu possa, dessa forma, ter mais condições de utilizar essa minha forma racional, né, esse Atma, esse meu superior, em busca do meu autoconhecimento e da minha própria redenção. Vamos para o 6, educação como transformação. Né? Sócrates diz, quando cada parte da alma executa sua função sem se sobrepor às outras, então, na verdade, então há verdadeira harmonia. Então, se eu consigo, né, exercer essas funções, quais funções? As funções, as três partes lá do nosso, da nossa alma, e quando eu faço essa harmonia, né, quando eu consigo utilizar ele sem sobrepor, que está harmônico, ele tem esse equilíbrio que ele está falando aqui nessa verdadeira harmonia, que é o reflexo da ordem cósmica dentro de nós. Então, quando eu estou em verdadeira harmonia, eu estou refletindo, né? Eu estou exalando essa ordem cósmica que também está dentro de nós e está fora de nós, o equilíbrio das leis, né? Dessa que rege não só a nossa vida normal aqui, mas o nosso planeta e todo o universo. Então, quando eu consigo estar nessa verdadeira harmonia, eu entro em sintonia com essa ordem cósmica e acabo atuando nessa ordem cósmica também dentro de mim, buscando essa harmonia, melhorando os meus sentimentos, né? Atraindo coisas positivas e por aí vai afora do jeito que a gente quiser pensar, né? No plano espiritual, é o estado da meditação viva em que o pensamento, a emoção e a ação formam um concerto sagrado e a melodia da alma vai se alinhando com o uno, né? Com Deus, com o todo, com o nome que a gente quiser dar. Então, olha que bonito, né? Quando eu consigo fazer essa verdadeira harmonia, é como se fosse uma música sagrada, uma melodia que a alma entra em contato ali com Deus e se une. E é esse que é um dos nossos objetivos, né? Para nós que estamos aqui seguindo os preceitos do Cristo, o Cristo fala: sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Então é buscar essa sintonia da perfeição. É óbvio que é uma perfeição relativa, mas é uma perfeição que nós todos precisamos e devemos ir buscando ao longo das nossas experiências, através dessa verdadeira harmonia que vamos criando entre as partes da nossa alma. Então, lembrando sempre não deixar nenhuma sobrepor a outra e trabalhar em harmonia, segundo os preceitos de Sócrates e Platão. No sétimo tópico, o timos aliado da razão. Então, Sócrates, né? Ele diz: o tínamos deve ser aliado da razão para que juntos dominem os apetites. Então, dominar os apetites sugere que o espírito vigoroso, o tínamos, não se volte contra
não se volte contra o emocional, mas coopere com a razão para refinar e transmutar as paixões em propósito. Este pacto interno é a base da disciplina espiritual. Então, para que a gente possa, né, ter uma disciplina espiritual, um crescimento, nós precisamos auxiliar esse pacto. Então, não é colocar uma das partes da nossa alma contra a outra, e sim é trazê-los em harmonia, sem sobreposição, e levar todas essas partes que compõem a nossa alma, segundo os preceitos aqui de Platão e de Sócrates, para que com isso tenhamos a disciplina e refinemos a transmutação das nossas paixões em propósitos. Então, se eu tenho algum desejo muito forte que eu posso que não é um desejo que harmonize as partes da minha alma, eu preciso transformar esse desejo em um propósito para que ela possa, assim, né, transmutar em um propósito para que ela possa agir em harmonia com as outras partes da nossa alma e assim possamos ter uma disciplina espiritual que nos despertará, né, para essa melodia cósmica que nos unirá ao Uno, às energias das leis da natureza, das leis divinas, o nome que nós gostamos de usar, não tem problema. Do tópico, vamos para frente, então, tópico 8. Tópico 8 é o arque espiritual, o princípio do princípio, o arqui, né? Arqui espiritual. Então, Sócrates vai falar assim: somente pode ser justo quem o é desde o início, pois o princípio, né, que é o arqui, define toda a vida em que se segue. Então a gente vai lembrar que o arqui espiritual, esse termo arqui lembra o sopro primordial que anima a existência. Então seria aquele, né, o sopro divino ali que nos auxilia na nossa existência, que vai animar, e o sopro de Deus, o nome que a gente quiser dar. Aqui, esse arqui é a palavra grega, né, que dá aí a ideia desse princípio que anima a existência, principalmente quando a gente vai fazer o início da nossa integridade, seja no pensamento, na palavra ou no ato. Então, quando eu uso o arqui, que é o princípio ou sopro, né, primordial em mim, tanto quando eu falo, quando eu faço alguma coisa, né, ou quando eu penso algo, sempre usando essa mesma centelha, né, inicial, esse sopro divino, esses conhecimentos de Deus, na minha palavra, no meu pensamento e no meu ato, eu vou ditando o rumo da minha jornada interior. É como se eu plantasse uma semente divina de justiça dentro dentro de um solo da intenção pura. Então, toda vez que eu faço algo, é muito interessante, né? Que quando a gente pensa nesse arqui, né, nesse sopro divino, e fazer os atos, o pensamento, a palavra, sempre utilizando esse princípio, né, primordial desse sopro que nos anima, é como se na tradição do Bhagavad Gita a gente falasse do Bhakti Yoga, que quer dizer fazer tudo em oferenda a Krishna, a Deus. E aqui é mais ou menos igual. Então, quando eu faço pensamento, palavras e atos em oferenda a Deus, fazendo sempre pensar nesse sopro divino, nesse Bhakti Yoga, a gente é, vai ter essa ligação, né, mais íntima com, né, as coisas transcendentais e vamos plantando em nós nessa sementinha
do autodesenvolvimento, dessa justiça divina que vai atuando na nossa vida para melhorarmos a cada dia. Então, se segundo os princípios, né, do Bhagavad Gita, do hinduísmo, ele fala: se eu for lavar a louça, eu faço lavando a louça pensando em Deus e oferendo a Deus. Se eu for fazer uma caminhada, que eu caminho oferecendo a caminhada a Deus, tudo com Deus no centro das nossas vidas. A gente já até comentou isso em outros vídeos que estão aqui nas playlists deste canal. Então, reconhecer o eu divino, o arqui, é controlar o eu irracível, o timos. Então, lembrando lá, né, que o eu irracível, ele faz parte da nossa, da nossa alma, né, que é aquela tríplice, né, parte que a gente já viu lá atrás. Então, o eu divino vai controlar o eu irracível. Tudo bem? E é isso que nós vamos colocando dentro de nós a cada dia, é ter o autocontrole, tanto do eu irracível como do eu apetitivo, né? Que aqui é as nossas paixões também. Então, esses dois tópicos que a gente vem falando aqui, né? Do livro 4 é que eu preciso, né, reconhecer esse eu que está dentro de mim e também controlar o timos, né, controlar esse eu irracível, melhorando cada vez mais. Vimos aqui na Gênesis, no capítulo 41, no versículo 38, por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Então, olha só, né, na Gênese, Moisés escreve ali uma parte quando, quando se refere a esse eu divino, né, que tem um homem, possivelmente falando aí do grande legislador hebraico Moisés. Já no livro dos Provérbios, no capítulo 22, no verso 24, ele diz: não te juntes a homens irracíveis, nem frequente, nem frequentes o homem colérico. Então, lembrando que esse irracível é aquele, né, que usa, que é moldado aí pelos sentimentos mais instintivos, né, por muita raiva, por muita cólera, é aquele que não se controla. Por isso que o eu divino, né, o arqui, precisa controlar o eu irracível, né, que é aquele que faz no instinto, sem ter, né, sem se preocupar, muita agressividade, muita violência. É mais ou menos isso que quer dizer o timos, né, o irracível. Então, aqui nos provérbios, a gente já vê tanto que a gente precisa conhecer o Espírito Divino, o Eu Divino, que nem a gente está falando aqui, que é o Arqui, reconhecer isso em nós, né, reconhecer o Eu Divino, o Arqui, aquilo que tem dentro de potência dentro de nós, e tenho que controlar o eu irracível, o timos, né? E esses dois tópicos é o que representa mais ou menos o que nós vemos estudando aqui como essência desse livro 4. E aqui a gente vê, né, que está falando do homem que está com o espírito divino, quer dizer que ele tem os atributos divinos dentro deles, e aqui nos provérbios também, a Bíblia hebraica vai falar, né, o Velho Testamento, para que a gente não fique junto com essas pessoas que são irracivas, que não se controlam, que são violentas, que usam muito, frequentemente, os sentimentos mais instintivos, mais duros, né, mais odiosos. Já na Bíblia cristã, no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos,
no verso 10 do capítulo 8, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Então, de novo, aqui estão falando agora, possivelmente, dos discípulos, né, de Pedro, que eles têm ali um poder, né, divino dentro deles também, relatado nos Atos dos Apóstolos, no livro da Bíblia cristã, Novo Testamento. Na carta ao Tito, Paulo vai escrever no verso 7 do capítulo 1, porque é preciso que, sendo econômico, lembrando que econômico é aquele que cuida das coisas, né? Econômico das coisas de Deus, aquele que vai cuidar dos assuntos de Deus, o episcopo seja irrepreensível, não preguiçoso, nem irascível, quer dizer, aquele cara muito temperamental, agressivo, odioso, que sempre está se rebelando, que está movido pelos conflitos, né? Não pode ser assim, nem beberrão ou violento, nem ávido por lucro desonesto. Então é Paulo de Tarso falando para Tito, para que ali aqueles episcopos que eles estavam escolhendo na igreja de Creta, eles possam não ter essas características. Né? Não, né? Quem vai cuidar das coisas de Deus não pode ser desse jeito, né? Não pode ser dessa forma, tem que ser de uma forma mais alinhada com os princípios divinos. Na parte do cristianismo, nós pegamos no Sermão do Monte, nesse livro, né, do Sermão do Monte, de Humberto Holden, capítulo 28, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, essa parte aqui, né, que tem esse título, no capítulo 28, do livro Sermão do Monte, peguei um trechinho que diz: Não é o meu pequeno ego humano, a minha pessoa, o meu Jesus humano, que produz esses efeitos espirituais, mas é o elemento divino em mim, o meu divino Cristo, o meu Pai, que tal coisa produz. O seu humano ego é apenas o canal, o veículo por onde flui as águas divinas dos grandes efeitos realizados. Olha que bonito, né? Humberto Holden escreve aqui sobre essa ideia aí da gente pedir, receber, procura, acha, bate, abre. Então, essa passagem evangélica que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, né, a gente vê que como que é legal, né, quando a gente entende que o meu ego, né, humano, ele é só um canal onde vai fluir as energias de Cristo, a energia de Deus, e isso é bem legal, porque aí vai ser o eu divino, né? Porque eu me liguei em harmonia naquele cântico cósmico com as leis divinas. No livro Justiça Divina, capítulo 3, Compromissos em Nós, é o título do capítulo. Tens dinheiro e instrução, mas carregas um pai irascível e intransigente que não se assemelha a aliás, que mais se assemelha a um tigre de sentinela. Um dia compreenderás que ele vive assim por defeitos da educação que lhe impuseste em outra existência. Então, que a gente também possa entender um pouquinho das circunstâncias que estão na nossa volta, nos nossos relacionamentos. Fizemos aqui também um exercício prático enquanto estudávamos esse livro 4, que é como cultivo a coragem espiritual, né? Essa parte irascível, sem cair em agressividade, quer dizer, como que eu vou, né, cultivar, né, essa parte, essa coragem espiritual e sem
né, utilizar muito dessa parte irracível, da agressividade, e lá nós discutimos que era um momento de partilha, todo mundo conversou sobre o assunto, e nós compartilhamos ali, que aqui sempre a gente não traz, mas nós gostamos de trazer o exercício para que também todos que estão acompanhando aqui pela internet, pelo YouTube, pelo canal Nas Pegadas Paulo de Tarso, possa refletir também um pouquinho sobre esses assuntos. Para o nosso próximo encontro, o nosso próximo vídeo que vamos divulgar aqui, estaremos falando sobre o livro 5 do livro A República de Platão. Enquanto estudamos o livro 5, fazemos exercício prático. O que em mim ainda resiste a reconhecer e viver a unidade essencial com todos os seres. E hoje nós estamos terminando aqui a divulgação desses estudos. Muito obrigado, até o próximo encontro. Agradeço demais a participação de todos, que possamos novamente estarmos, né, em sintonia. Agradeço aqueles que estão vibrando, que curtem aqui o nosso vídeo, que deixam a, os seus comentários. Fiquem à vontade. A gratidão eterna a todos aqueles que me apoiam, que apoiam esse movimento, não é a mim, né, mas é o movimento de levar essas reflexões a corações que estão necessitados de pensar. Muito obrigado a todos, que Jesus possa sempre abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Grande beijo a todos, até mais, pessoal. Tchau, tchau.